A paz do Senhor, meus amados irmãos, satisfação revê-los novamente, né? Graça e paz a todas as famílias, aqueles que temem e servem ao Senhor em espírito e em verdade. Eu gostaria de compartilhar uma pequena palavra, uma mensagem de Deus que está lá em Neemias, livro de Neemias. Quem não conhece a história de Neemias, né? Capítulo 6, versículo 3, que ele manda mensagem para Sanbalate e Tobias, o querendo e tentando parar na obra. Ele diz, olha, enviou os seus mensageiros enviando uma mensagem dizendo que ele não tinha tempo naquele momento para ir até eles, porque ele estava numa grande obra, e que aquela obra, meus amados irmãos, ela não poderia parar. Eu gostaria, na verdade, de me reter ao homem honrado que Neemias sempre foi, e a imagem desse homem honrado que devemos aprender até hoje. Quem foi Neemias e quem era Neemias e o porquê que ele encontrou graça diante do seu rei para que o pudessem liberar e pedir ao rei que enviassem cartas aos governadores que não intervesse na reconstrução do templo de Israel, que estava totalmente destruída. O povo estava numa miséria, famintos, sem esperança e sem fé. Não havia quem ajudasse a Israel. Não havia quem pudessem, na verdade, dar esperança àquele povo que não havia mais esperança. Então Deus toma o coração de Neemias, sabendo do sofrimento daquele povo, ele entra em oração e em jejum diante de Deus, para que Deus viesse recobrar suas promessas ao seu povo. Então aqui eu quero falar de algumas qualidades que Neemias teve e que falta em nós muitas vezes no meio do povo. Falta de humildade, falta de simplicidade. Fazer a obra, meu irmão, não é passar por cima de um líder. Fazer a obra, meu irmão, não diz necessariamente usar a palavra de Deus para agredir as pessoas. Neemias não precisou passar por cima de ninguém. Neemias orou e jejuou e Deus abriu as portas. Neemias, ele foi um homem honrado do início ao fim e Deus o honrou em todas as coisas. Neemias, ele era um estrategista. Neemias, ele era um motivador nato. Ele pegou um povo faminto, sem fé e sem esperança e levou tudo isso para aquele povo. Ele pegou um povo que não tinha nada e levou tudo. Ou seja, ele levou a esperança, ele levou a fé e a certeza novamente àquele povo, né, que Deus, o Deus de Israel, ainda estava com aquele povo. Reconstruíram aquela cidade, mesmo sem dinheiro, mesmo sem finança, mesmo praticamente sem comida. Ele pegou um povo sem força e levou força. Seja um animador, meu amado. Seja um motivador nato. E não leve palavras negativas para aqueles que estão na obra. Se você não puder ajudar, meu querido, então não atrapalhe. Mas tenha certeza de uma coisa. Quando você estiver fazendo a obra do Senhor, evangelizando, fazendo aquilo que Deus ao qual te chamou para fazer, tenha certeza de uma coisa, sempre vão aparecer pessoas influentes para tentar me desanimar e te desanimar, para tentar me parar, meu querido, e tentar te parar na jornada. Então Deus te levanta nesta manhã e diz, meu filho, te levanta que a obra ainda não é terminada. Pega a enxada, meu querido. Pegue a foice, é hora de fazer a massa, é hora de reconstruir a história e a promessa que Deus fez na sua vida. Não é tempo de olhar para a fome, não é tempo de olhar para a falta. Crie esperança nesta manhã, porque o Senhor te levanta nesta manhã, porque é tempo de reconstruir as portas, é tempo de reconstruir os muros, é tempo de renovar a sua fé, a minha fé e olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Aleluia. Quantos esperam por você nesta manhã? Quantos contam com você nesta manhã de uma palavra de vida, de uma palavra de fé e de esperança? Erguei as vossas vozes aos céus e adorai ao Deus dos céus, adorai ao teu Deus, porque Ele te dará vitória nesta jornada. Não se preocupe com aqueles que querem te parar, não se preocupe com aqueles que querem te ver mal, simplesmente ore e jejue, porque
Deus vai te dar a direção. Não precisa você usar palavras agressoras, palavras duras para agredir aqueles que te perseguem. Ore, o Senhor te dará uma palavra, meu querido, de amor. E aqueles que te perseguem pode até passar para o teu lado. Sabe por quê? Porque o Senhor faz assim. Da mesma forma que o Senhor colocou o rei ao lado de Neemias, que é ao ponto de fazer cartas para que ninguém impedissem aquela obra, aquela restauração em Israel, porque Deus não pode fazer na sua vida. Meu querido, está se sentindo só? Você está vendo tudo destruído ao teu redor? Nada está dando certo? Levanta a tua cabeça, você não está só. Deus está contigo. Levanta um jejum nessa manhã. Pegue a enxada, como eu já disse, pegue a foice e pronto para a batalha, pronto para reconstruir esta trajetória de vitória que Deus tem na sua vida. Faça a diferença. E para fazer a diferença, não precisa passar por cima de ninguém, viu? Tenha um dia abençoado. Deus é contigo. E eu deixo esta palavra nesta manhã para vocês, viu? Um abraço, a paz do Senhor.